Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor seja dado a Ti. Toda adoração é sua, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Eu confesso a vocês que quando eu cheguei e eu vi assim que a igreja não estava muito cheia, eu estava com medo já, né? Mas depois, agora quando eu vi a igreja cheia aí, que as minhas pernas tremeram mais ainda. Irmãos, abre as vossas Bíblias em Efésios. Efésios no capítulo 4, a partir do 25. Efésios 4, a partir do versículo 25. Amém? Que diz assim: por isso, deixando a mentira, exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Que palavra! Glória seja dada ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. E eu queria falar aqui com os irmãos e me atentar aqui no versículo: não deis lugar ao diabo. Às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas a igreja evangélica fala muito no diabo, né? Por acaso aqui até que não. Mas ele existe. Não é porque nós não falamos e que ele não existe, ele existe. Assim como existe Deus, também existe o diabo. E muitas vezes nós acabamos por dar brechas, abrir portas para que ele nos use e faça da nossa vida o que ele quiser. E muitas vezes nós damos brecha na nossa casa, no meio da nossa família, os nossos filhos, e ele acaba por nos usar. E como a gente às vezes abrimos essas brechas? Eu coloquei alguns pontos aqui, né, que a gente faz, mas que tem vários. Se a gente for falar tudo, não acaba nunca. A pregação vai ser até amanhã. E eu estava pensando num vídeo que tem na internet, não sei se alguém já viu, de uma mulher que está num carro. Eu não sei se ela é japonesa, se ela é coreana, não sei o que ela é. Ela está num carro e com a família. E quando eu não sei se aconteceu um problema no carro, alguma coisa assim, e ela sai do carro e dá a volta e vai para o outro lado do carro. Quando ela vai para o outro lado do carro, vem um leão e puxa ela e leva e mata ela. E daí esse vídeo me fez lembrar muito que a palavra do Senhor fala que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, rugindo como um leão, tentando nos tragar.
E a brecha que a gente dá para ele é o que ele vai fazer na nossa vida. Ele vai matar o nosso sonho, vai matar a nossa família, vai matar a nossa fé em Jesus. Então, nós temos que estar espertos, em ter discernimento do que é de Deus e que é do diabo. E uma dessas situações que o diabo gosta muito de trabalhar em nossas vidas é quando nós andamos insatisfeitos. Quando nós andamos insatisfeitos com aquilo que Deus já fez por nós e continua a fazer, a gente abre uma brecha para o inimigo trabalhar ali. Ah, porque eu não estou bem assim, é porque a minha casa é isso, é porque o meu marido é isso, é porque os meus filhos é isso. Ah, porque eu não faço nada na igreja, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Sabe, uma pessoa que só anda insatisfeita com tudo. Ah, mas o mundo está assim. Ah, a minha vida é assim mesmo. Aí o diabo começa a trabalhar na mente dessas pessoas, quando estão insatisfeitos. Trabalha muito na insatisfação. A gente vê lá o povo, quando estava no deserto, né, que Moisés guiou o povo e eles estavam insatisfeitos. Eles falaram assim, você trouxe a gente aqui, Moisés, para a gente morrer de fome, né, dessa terra, nos tirou de lá do Egito para a gente passar fome aqui. Era um povo insatisfeito. E muitas vezes eu estou falando dos cristãos, não estou falando lá de fora não, o que conhece é Cristo. Muitas vezes nós somos insatisfeitos com Cristo. Porque queremos alguma coisa, ainda não é o tempo, porque buscamos alguma coisa de Deus, ainda não é o tempo, porque o Senhor tem o tempo dele de trabalhar em nossas vidas. E nós queremos muitas vezes agir com o nosso próprio braço e vamos dando brecha para o diabo agir. O diabo age ali, o diabo age aqui, e quando você vai ver, você está insatisfeito com Jesus, insatisfeito com Deus. E quando nós começamos a murmurar de tudo, achamos que está tudo mal, está tudo, né, que nada vai bem. E principalmente quando nossas casas, né? Eu vou falar nas casas, nas famílias, geralmente, quando você está ali, mas eu não aguento mais lavar essa roupa, eu não aguento mais limpar essa casa, eu não aguento mais fazer isso, fazer aquilo. Irmãs, graças a Deus que você tem um teto para morar. Graças a Deus que você tem uma roupa para lavar. Isso quer dizer que você usou a roupa e você vai lavar. Que você tenha as coisas, não seja insatisfeita com o Senhor, as coisas que o Senhor tem feito na sua casa, na sua vida. E muitas vezes nós somos insatisfeitos com isso. E no trabalho também, eu não digo assim, claro que a gente tem que ter uma indignação também nós, de não querer viver só naquela mesma vidinha. Não é isso. Mas nós temos que ter discernimento de entender o que é que Deus está fazendo. Às vezes Deus te deu aquele bocadinho ali, aquele pouquinho de coisa ali, porque quem sabe no grande você não sabe agradecer, então você vai ficar ali no pouquinho, até seu coração ser trabalhado, moldado, para você ter uma coisa melhor. No trabalho é a mesma coisa. Às vezes a gente está no trabalho, eu não aguento mais esse trabalho. Esses dias mesmo, eu levantei 5h30 da manhã e falei assim, Senhor, estou tão cansada, não queria mais esse tipo de trabalho, trabalhar na limpeza. Mas aí eu falei assim, gente, foi instantâneo. Eu falei assim, Senhor, me perdoe. Obrigado, porque é disso que nós estamos sobrevivendo, nós estamos pagando o aluguel, nós estamos pagando nossas contas. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Quanta gente que chega aqui e não tem trabalho, que pena, né, por querer um trabalho e não tem. Que nós possamos discernir isso, que a gente possa ter esse discernimento de entender que o Senhor, Ele trabalha no pouco também. Outra coisa que a gente também ama fazer assim, é criticar a igreja, né? Às vezes a gente vai na igreja e fala assim, mas eu não aguento mais essa igreja, eu não vou mais lá não. Mas por que fulano? Por que ciclano? Não aguento. O pastor só prega sobre santidade, só prega sobre pecado, não fala nada de riqueza, nada de bonança. Não, mas aquela igreja não. Por quê? Porque
fulano é falso, ciclano é falso, e papapá, sai da igreja, vai para outra. Chega na outra igreja, a mesma situação, a mesma coisa. Eu vou sair dessa igreja por causa disso, daquilo. Gente, será que não percebe que é o diabo trabalhando na mente para você não ficar na igreja, para você não ter comunhão com os irmãos, para você não servir na igreja? É isso que o diabo quer, tirar a gente da igreja, da presença do Senhor. E muitas vezes a gente não entende isso. E principalmente quando eu vejo as pessoas saindo da igreja, né, que a gente pergunta por quê. É porque fulano, umas coisinhas tão medíocre, tão pequena. Porque fulano não me deu a paz do Senhor, porque aquela na igreja todo mundo é falso. Um fala mal do outro, não sei o que lá. E quando você vai ver essa pessoa que fala, um está falando mal do outro, ela está lá no meio também falando mal do outro. Ela mesma é aquela pessoa que está falando mal do outro. E acaba saindo da igreja. Está lá, o diabo conseguiu. É mais uma portinha que a pessoa abriu para o diabo trabalhar. E quando você sai da igreja, o que acontece? Você começa a ficar frio, a esquecer daquilo que o Senhor falou com você. Você começa a ter atitudes que não agradam a Deus. E você começa a servir a Ele, que era isso que ele queria, o diabo. E outra coisa, na casa também, as mulheres. Nós mulheres temos mesmo que saber calar a nossa voz com nossos maridos, né? E sabe que às vezes eu vejo assim, mulheres que falam, eu queria um marido igual da fulana, eu queria um marido igual da ciclana. Eu fico pensando assim, meu Deus, meu Deus, o marido que Deus te deu. Gente, casamento, nenhum casamento é 100% feliz, não existe. É uma luta constante, é todos os dias. Um dia você está bem, outro dia você já está mais ou menos, e a luta, é uma luta. E quando eu vejo gente falando assim, irmãs, vigia, porque é uma brecha que você está dando para o diabo te usar. Você querer, queria... Às vezes, nem falando nem na maldade, mas é isso, nós temos que ter esse feeling de saber, de calar, sabe? O que o Espírito Santo fala em nossos corações. Opa, peraí, falei alguma coisa aqui que não soou bem, não foi de Deus, sabe? E eu vou contar uma história para vocês, que eu trabalhava num restaurante em Portugal. Não é o restaurante que eu trabalhava com o Antônio, foi outro. E tinha um senhor que trabalhava com a gente. Nós éramos mais ou menos uns 8 funcionários, 8 a 10 funcionários. E tinha um senhor que ele trabalhava de fazer as pizzas e tudo. E ele era muito assim, comunicativo e brincalhão. Mas quando a mulher dele chegava lá, ele mudava completamente. Completamente. Por quê? Porque a mulher dele chegava lá, ela começava, esse daí, falava para o marido dela, na frente de todo mundo, na nossa frente. Esse daí não vale nada, não presta. Esse aí, nossa, tudo que você manda ele fazer, ele faz errado. Falava assim, acabava com o marido dela na frente de toda a gente. Às vezes a gente ia almoçar juntos, os meninos, a gente assim, passava até, sabe, assim, ficava até chateado, porque a vida dela era falar mal do marido, mas também não largava o osso. O monte de marido ia, ela estava atrás. E ainda, gente, o marido era mais novo que ela, era mais velha. Eu via que aquilo lá também era uma forma dela tipo assim, como eu sou mais velha, vou menosprezar ele, né, até. E eles já conheciam a palavra do Senhor, eles estavam fora dos caminhos, né, que eles, quando foram para Portugal, se desviarem, enfim, estavam fora dos caminhos, mas eles conheciam a palavra do Senhor. E ela falava até da vida íntima dele, com a gente assim na frente. E daí, um dia, eu e minha prima, sentamos com ela e falamos para ela, falamos assim, olha, fulana, você não pode falar assim do seu marido, ele é seu marido, sabe? Você fica menosprezando ele na frente de todo mundo, você pensa que isso é bom? E a gente falava com ele falava assim, não, ela é assim mesmo, mas ela não era assim. Mas você via que aquilo no coração dele, ele não gostava daquilo. Quem é que gosta de ser menosprezado?
Quem é que gosta de ouvir da sua própria esposa ou do seu próprio marido? Ah, você não sabe fazer nada, você não presta. Quem é que gosta? E ele, não, eu não ligo não, ela é assim mesmo. Ok, passou um tempo, e ela sempre daquele jeito, sempre. Passou um tempo, ela ficou doente, e ela voltou para o Brasil para fazer um tratamento. E era para ela ficar no Brasil, acho que uns 2 meses. Só que daí o tratamento foi demorando, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, acho que foi 6 meses que passou, e ela estava no Brasil ainda. E ele foi no Brasil, pegou férias, foi ao Brasil, chegou lá, irmãos, sabe o que aconteceu? Ele separou dela, quis separar dela. Por quê? Nesses meses que ele teve sozinho, ele viu que não era aquilo que ele merecia. Ele viu que aquilo lá, para a vida dele, não fazia ele crescer. Ela só diminuía ele. E chegou, é claro que a gente não quer que um casamento se desfaz, mas às vezes chega um ponto que o homem ou a mulher já não aguenta mais. E quando ele separou dela, voltou, né, para Portugal, e a gente ficou assim, né, tipo, meio arrasado e tudo. E daí ela começou, ela me ligava, ela mandava mensagem para me conversar com ele, para me falar com ele, para eles voltar e não sei o quê. Eu falei assim, conversei, mas ele estava, não, eu não quero mais voltar e pronto. Quando passou, e ela sempre atrás dele. Esse homem, ele conheceu outra pessoa, ele tirou a carta de condução dele, ele tirou a carteira de caminhão, começou a conduzir, a trabalhar no caminhão pela Europa. Ele conheceu uma pessoa, essa pessoa, quando ia lá, tratava ele super bem. A gente ficava admirado, ela fazia tudo por esse homem. E ela começou a trabalhar com ele no caminhão. Ela ia com ele, ela também, se eu não me engano, ela também acho que tirou a carta, então eles trabalhavam junto, né, assim, a conduzir pela Europa. E a gente viu a mudança que esse homem teve na vida dele. E passado alguns meses, essa história é verdade, irmãos, eu falo porque eu estava lá junto. A mulher, essa ex-mulher dele, ela ficou com uma depressão profunda. E ela veio a falecer. Por quê? Porque ela não aceitava que ele, tipo assim, que tinha perdido ele. Às vezes, tem mulher, tem homem que faz tudo errado. Mas também quando a mulher quer separar, o homem quer separar. Eu não sou a favor do divórcio. Ouça lá, eu estou falando, foi uma situação que aconteceu. Mas é para que a gente abra os olhos, sabe? As mulheres, os homens. Não ficar criticando a sua esposa, o seu marido é tão feio. Sabe, assim, você vê assim, tipo, o diabo trabalhando ali naquele casamento, sabe? Você vê o diabo... a imagem que eu tenho é como o diabo estivesse ali, ó, batendo palma e sorrindo. Vendo assim, aquelas brigas, aquelas pessoas falar mal do cônjuge. Olha, para mim, eu acho... Enfim. E essa pessoa veio a falecer. E eu pensei, meu Deus do céu. E o que eu peço, né, que tomara que ela tenha se reconciliado com Jesus antes dela ter morrido, né? Mas foi muito triste, uma história muito triste, que a gente ficou muito arrasado com isso. Mas hoje ele está bem, ele está com a vida dele por aí, né, trabalhando assim. Mas é só para falar para a igreja que da nossa boca não pode sair palavras que machucam, palavras que menosprezam, sabe? Principalmente a nossa família, o nosso bem maior. E muitas vezes nós deixamos o diabo nos usar, os homens também. Atenção, não é só as mulheres, os homens também. Deixamos o diabo nos usar para ferir o nosso cônjuge. E outra coisa que sabe assim, que o diabo mesmo é quando nós
trocamos as coisas de Deus pelas coisas lá fora do mundo. Quando nós trocamos as coisas de Deus, são portas que vamos abrindo, né, para Ele agir. O tempo, eu não tenho tempo. A correria do dia a dia, não, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para isso, é meu trabalho, é isso, é aquilo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem um tempo para ver um filminho, tem um tempo para ver uma série. Isso eu tenho tempo. Tenho tempo para ficar ali nas redes sociais ali 1 hora, às vezes até 2 horas, e passando só, sabe, assim, aquelas coisinhas assim, que te deixam bem lá em cima, sabe? E trocamos as coisas de Deus por isso. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós adoramos cantar, né? Nós amamos cantar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo realmente vive em nós, nós temos que buscar as coisas dele, de Cristo, as coisas do céu. Eu não digo assim, não vou buscar, não vou trabalhar, não é isso. A gente tem que trabalhar, na Bíblia fala. Nós temos que trabalhar. Mas não podemos deixar o trabalho tomar o lugar de Deus. E hoje a gente vê muito isso, vê muito. Ah, não, mas eu trabalho, sim, mas eu vou na igreja. Não é o suficiente. Não é o suficiente você vir aos domingos na igreja. Não é. Se na sua casa você não ora, você não busca o Senhor, você não lê a Bíblia, você não jejua e chega aqui, vem buscar o Senhor, não é o suficiente. Não é. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo, em nossa casa. Trabalha muito? Ok, se eu levanto 5:30 da manhã, igual eu levanto 5:30 da manhã, vou trabalhar, mas quando eu volto, eu sempre tenho que tirar uma sonequinha, porque ninguém é de ferro, né? Eu durmo um pouquinho, daí já fico mais, já levanto melhor. O que eu vou fazer? Eu vou buscar as coisas de Deus. Eu creio que cada um tem um tempinho, pelo menos 5 minutos, 10 minutos, sabe? Todo mundo tem. Se você quer ler se você quer ver um filme, ok, mas eu vou ver o filme às 8 horas, né? Então, lá para as 7:30, 15, um quarto para as 8, eu vou dobrar meu joelho, vou orar um pouquinho, vou ler a palavra do Senhor. A gente sempre acha um jeitinho, sempre tem um tempinho para a gente ler, ou para a gente orar, ou para a gente, sabe, sempre tem. A gente que muitas vezes não quer, infelizmente a verdade é essa, a gente que não quer. Nós colocamos o trabalho, nós colocamos a família, nós colocamos isso, aquilo, e quando você vê, Deus, 9, 10, 11 horas da noite, ai, vou dormir agora. Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. E o dia passou. E daí vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando você vai ver, você está vazio do Senhor. Porque você não buscou Ele. Porque você não orou, porque você não leu a palavra. A palavra do Senhor diz, né, em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos buscar primeiramente o Senhor, as coisas do Senhor, porque isso é uma brecha que nós abrimos quando deixamos de buscar o Senhor. Outra coisa, quando nós mentimos, né? A palavra de Deus diz assim que, em Salmos 42, se eu não me engano, fala assim que um abismo, ele chama o outro abismo. Ou seja, se você mente aqui um pouquinho agora, você tem que mentir de novo para cobrir aquela mentira. Daí você mente um pouquinho aqui, vai mentindo ali, mentindo. Daí às vezes você pode até esquecer o que você falou e já inventa outra mentira. E assim vai indo. São brechas que você está dando para o inimigo trabalhar em sua vida, em nossas vidas. Quando eu falo assim, é na minha também. Estou aqui pregando, mas é para mim também.
E são brechas que nós vamos abrindo também para o diabo agir, nas mentiras. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Que o diabo é o pai da mentira. Então, se nós estamos andando com mentira, então Deus não é o nosso pai. É outro. É outro. Presta bem atenção nisso. A palavra de Deus fala assim, né? No Evangelho de João, que fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, que nós possamos, sabe, assim, quando for dar aquele alertinha, aquele sinal vermelho, e nós, opa, não vou mentir porque eu sou filha de Deus, não sou filha do diabo. Eu não vou mentir porque eu sirvo ao Senhor e não ao diabo. Que nós possamos entender isso. Outra coisa também é quando nós falamos palavrões. Aí você pode dizer assim, mas crente fala palavrão? Ah, irmãos, fala, infelizmente, alguns sim. Palavrões, brincadeiras maliciosas, com duplo sentido, isso não vem de Deus, isso vem dele, do diabo. Isso são portas que nós abrimos para ele agir em nossas vidas. Como eu já li, né, que da palavra torpe, significa assim, o termo torpe usado por Paulo significa corrompido e indica toda palavra ou conversa que em si seja prejudicial, desvirtue ou ofenda os ouvidos de quem a recebe. E isto envolve desde palavrões, mentiras, até a maledicência. Para os homens casados, sabe, aquele tipo de brincadeirinha com as irmãs, sabe, que não convém, não precisa nem dizer palavras, alguma coisa assim que não convém. Tem esse discernimento de fazer tipo de brincadeira que não agrada ao Senhor. As mulheres também, sabe, homens e mulheres que falam palavrões, sabe, assim, que senta na mesa dos escarnecedores. Uns tempos atrás, a gente foi eu, a Andréia, o Marcelo e o Jerusalém, nós fomos passar um fim de semana juntos na praia, e eu depois estava pensando assim, gente, foi um tempo tão bom, sabe? Pessoas assim que você, tipo, nossa, a gente estava ali juntos, ninguém falando mal de ninguém falando palavrão, assim, tipo, a presença de Deus, sabe? Assim, foi um tempo maravilhoso. E às vezes a gente senta em mesas de crentes que estão ali falando mal um do outro, que às vezes eu dá vontade de ser, não, poxa, eu vou me levantar daqui, que aqui não dá. Ou falando uns tipos de brincadeira maliciosas, ou falando palavrões, tudo abrindo brecha para o inimigo trabalhar. Depois, se acontece alguma coisa, sabe assim, alguma fofoca, alguma confusão, ai, mas, meu Deus, essa confusão toda, por que será? Por que será? Porque a gente, às vezes, fala coisa que não deve, fica no meio de fofoca, fica no meio, sabe, assim, das fofocas, quando você pensa que não, tá aquele ninho, sabe, assim, aquelas linhas quando enrola assim, tudo assim, a fofoca assim, começa assim, quando você vai ver, tá aquele ninho assim, ó, de fofoca, daí começa mas foi fulano que falou, não, foi ciclano que falou, e daí vem a confusão toda. Que nós possamos vigiar e não abrir essa porta para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Outra coisa nos nossos pensamentos, na nossa mente, que é um lugar, quando nós deixamos nossa mente vazia, é o lugar ali que o diabo gosta de trabalhar. Vou falar agora para os jovens,
quando estão ali no seu quarto, na sua casa, olhando ali o seu telefone, vigia do que vocês estão olhando, sabe? Ou, às vezes, os seus pensamentos, o diabo ele começa a trabalhar no seu pensamento. Por que você não se mata? Você não vale nada, ninguém gosta de você. Isso é coisa do diabo, vocês têm que repreender isso. Repreender a sua mente. Às vezes você acha assim, que não é ninguém, que sabe, que, não, para que eu existo? É o diabo trabalhando na mente de vocês. Vocês têm que repreender, vocês têm que buscar ao Senhor, sabe? Vocês têm que vigiar naquilo que vocês estão assistindo, vendo na internet, naquilo que vocês estão conversando, jovens. A gente fala assim, mas a gente já foi jovem também, sabe? Sim, mas os pais falam, vocês vêm na igreja, o pastor fala, as pessoas falam, sabe? Vocês têm que deixar mesmo Deus trabalhar na vida de vocês, tem que deixar o agir de Deus na vida de vocês. Porque só assim, o Espírito Santo habitar em vocês, só assim vocês conseguem se desviar daquilo que é mal. E há uns 2 semanas atrás, mais ou menos, eu passei por uma confusão na minha mente sobre uma pessoa que também está em Portugal e ela perdeu a mãe dela. E quando ela perdeu a mãe dela, ela mandou uma mensagem para mim falando, ela me chama de Mana, ela falou assim, Mana, a minha mãe faleceu, a mãe dela já estava doente, a minha mãe faleceu. Só que eu só mandei uma mensagem para ela, poxa, né? Falei, eu não vou ligar para ela agora, porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Porque passou por isso, não quer falar. Falei, não vou falar com ela agora nada, vou deixar passar um pouco, depois eu converso com ela. E daí passou um tempo, eu mandei mensagem para ela, ela não respondia. Eu ligava para ela, ela não atendia. E passou, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Daí o diabo começou a trabalhar na minha mente. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa, Senhor? O que eu fiz? Ela está com raiva de mim. Eu fiquei pensando, não, a Mana está com raiva de mim, eu fiz alguma coisa para ela. E comecei a falar com Deus, Deus, mostra para mim o que eu fiz de errado com ela, mostra para mim, porque eu quero me consertar. E deixei, sabe, assim, o diabo trabalhar na minha mente. Falei assim, não, mas também, poxa, ela está vendo as mensagens, não responde. Eu ligo, ela não atende. Então, agora, se ela quiser, ela que vem atrás de mim. Pensei desse jeito. Se ela quiser, ela que vem atrás de mim. Ela sabe que eu estou aqui e tal. Mas, no mesmo tempo que eu pensei isso, depois passou uns dias, eu falei assim, não é assim que a gente deve agir. E fui falar com o Senhor, pedir direção a Deus. E no dia que eu liguei, eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu até fui no banheiro e mandei uma mensagem para ela. Falei assim, Mana, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Me perdoe, porque eu fiz sem querer, eu fiz pensando, sabe, assim, eu não quis te ligar. E eu mandei uma mensagem para ela, assim, sabe, um áudio bem... Na hora ela respondeu, ela falou assim, Mana, pelo amor de Deus, eu que tenho que te pedir perdão. Eu que tenho que te pedir perdão, porque você não fez nada. Não fez nada, tira isso da sua cabeça. Mas era o diabo já trabalhando na minha mente. Tira isso da sua cabeça, porque quem tem que te pedir perdão sou eu. Eu que errei com você. Eu que não te respondi. É porque estava no meu momento, Mana. Me perdoe você. Tá bom, então a gente se perdoou, colocou uma pedra nesse assunto, morreu. Mas por quê? Porque eu também fiz a minha parte. Eu busquei o Senhor e eu falei, não quero isso na minha mente. Não quero essa confusão toda na minha mente. Porque na nossa mente... Tem uma pastora famosa que fala assim que a gente pode deixar o passarinho pousar na nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele fazer ninho. Quer dizer, o pensamento pode vir, mas você não pode deixar ele ficar na sua mente. Você tem que repreender. Porque se deixa ele fazer ninho, ali ele faz o ninho, ali ele põe os ovos, ali ele choca os filhotinhos, daquele pensamentinho assim, vai fazendo vários. Então que a gente possa
fechar essa brecha. Quando o inimigo falar na sua mente, você não presta, você não vale nada, você é isso, faz aquilo, repreenda no nome de Jesus. Amém? E às vezes já aconteceu também de as pessoas achar assim, colocar na cabeça assim que fulana não gosta de mim. Geralmente é as mulheres, né? As mulheres que têm mais essas coisinhas. Ai, mas fulana acho que não gosta de mim. Mas por quê? Porque ela não fala paz do Senhor, porque ela nem olha para mim, sabe, nem sorri para mim. Às vezes eu passo perto dela para ver se ela olha, eu olho para ela, ela nem olha para mim. Pronto. Aquilo lá já é uma coisa para ficar na sua mente e para o diabo trabalhar ali, na sua mente. Ai, mas... E também... o que eu vou fazer nessa igreja? Por que eu vou nessa igreja? Fulano sabe? E às vezes, ao invés de você chegar na pessoa e falar assim, irmã, em nome de Jesus, passa-se alguma coisa, a irmã está chateada comigo, aconteceu alguma coisa? Não. A gente vai alimentando aquilo na nossa mente. É deixar o passarinho pousar, fazer ninho e chocar na nossa mente. Então, que a gente possa repreender isso. No nome de Jesus. E em Romanos 12, no capítulo 12, versículo... Eu não sei se coloquei aqui 12 ou 2. 12, 2? Pode pôr aí, Romanos 12, 2. Vamos ver se é isso. Se não for, é Romanos 12, 12. Isso mesmo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós temos que ter uma mente renovada pelo Senhor Jesus, transformada pelo Senhor Jesus. Como eu falei, tem várias coisas que nós falamos, fazemos, que não agrada ao Senhor, que damos liberdade para o inimigo trabalhar em nossas vidas. E é no nosso casamento, é no trabalho, quando pegamos algo de alguém que não é nosso, quando pegamos algo do nosso patrão, quando fazemos, sabe, se é para fazer 4 horas, eu faço 2 horas e vou embora. A não ser que o seu trabalho igual o meu, por acaso o meu terminou o trabalho, pode ir embora. Agora, se o seu horário, você tem que fazer 4 horas, você faz em 2 horas e vai embora, e o seu patrão pensa que você está lá, isso é roubando hora do patrão. E isso não é de Deus. Quando a gente sai, eu acho muito interessante, quando a pregação, quando está aqui, a pregação ministrada, tudo, mas quando você sai daquela porta ali para fora, você fala assim, eu não gostei da pregação, não. Eu não gostei da pregação de fulano, não. Fulano é muito assim. Ciclano é muito assim. Irmãos, não é fácil estar aqui na frente. E geralmente, aqueles que criticam são aqueles que menos faz. E quando a palavra é ministrada aqui em cima, não é minha, não é do pastor, é a palavra do Senhor. Então nós temos que pegar aquilo que é para nós. Ok, essa palavra aí foi para mim. Se a palavra não for para você, amém. Mas todos nós precisamos ser transformados, todos nós precisamos ser libertos, todos nós, todos os dias, porque nós vivemos num mundo corrompido. Nós servimos ao Senhor, mas nós não estamos no céu ainda não. Nós estamos na terra e a nossa luta é constante, a nossa luta é todos os dias. E sozinhos nós não conseguimos, somente através do Espírito Santo de Deus. E quando nós criticamos, sabe? Há pessoas que são muito críticas, critica de tudo. Mas o som está muito alto. Fulana canta mal.
fulana canta gritando, eu não aguento, eu não sei o quê. Tudo, sai daqui. Parece assim que nem vem para a igreja. Fala assim, então por que essa abençoada vem para a igreja? Porque saiu daqui só para criticar? A palavra não falou com ele, mas não é que não falou, é porque muitas vezes nossos ouvidos estão fechados, nossos olhos com escamas, sabe, nosso coração duro, e a gente só quer ouvir coisas que agradam, palavras de bênção. Você vai vencer, você é uma vencedora, você vai conseguir, amém, você vai, mas se você estiver diante do Senhor Jesus, porque se não tiver, não há vitória não. Que nós possamos entender isso, igreja. Que nós possamos buscar o Senhor. Que nós possamos servir Ele realmente. Não andar em cima do muro. Não servir a dois deuses. Que nós possamos servir aquele que nos resgatou. É interessante que a palavra de Deus, ela fala sobre o diabo, né? Igual, é só ler Efésios. Efésios fala ali, e às vezes a gente não... Eu creio que aquele que não acredita que o diabo existe, também não acredita que Deus existe, porque Deus existe, o diabo também existe, o mal também existe. Então, nós temos que buscar, entender e servir, e fechar as brechas, fechar as portas que nós estamos deixando aberta para o diabo agir nas nossas vidas. Queria ler com os irmãos em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, dos versículos 7 e 8. Que diz assim, olha como que nós vamos resistir ao diabo, preste atenção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que anda... com dois ânimos, um dia está bem, outro dia está mal. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? E para terminar, eu queria ler com os irmãos em João, no Evangelho de João. No Evangelho de João 14, do 16 ao 21. Amém? Deus, Ele nunca nos deixa só. É interessante que Deus, ele enviou Jesus, né? E Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele subiu, mas Ele falou também, eu não vou vos deixar só. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos força, nós temos autoridade para repreender o diabo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, no meio dos nossos filhos, sabe? Nós temos que ter autoridade para repreender o diabo. Jesus promete outro Consolador, né? E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E nós somos esse povo. Nós temos o mandamento do Senhor conosco, nós aprendemos os mandamentos do Senhor conosco. Então nós temos essa autoridade de repreender, nós temos de repreender o diabo das nossas vidas, de fechar essas brechas, tudo isso que eu falei, de renegar isso, sabe? De buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo, encontrá-lo. Então, se você, às vezes, fala assim, mas eu não consigo, isso é mais forte do que eu, às vezes eu vou falar e sai um palavrão da minha boca, irmãos, pede ao Espírito Santo de Deus para te ajudar. Mas eu não consigo, quando eu estou lá vendo, lá nas redes sociais, eu vejo ali, sabe, assim, a inveja toma conta de mim, porque aquela mulher tem um corpo bonitinho e eu estou gordinha. Sabe? E a inveja vai crescendo. Repreenda isso na hora. Quando você está vendo alguma coisa ali. Outra coisa, filmes, que eu não cheguei a falar. Filmes. A gente vai assistir filmes e hoje em dia é complicado você assistir um filme que não seja de terror, que não tenha morte, que não tenha cenas, né, de sexo. É quase impossível. Então, vigie nisso também. Às vezes você está lá assistindo um filme de morte, de terror. Isso não tem nada a ver. E aquele lá está trabalhando na sua vida, na sua mente sobre isso. Eu vi na internet, não sei se é verdade, porque também na internet você vê cada coisa. Uma pastora falando assim, uma pessoa que congrega na igreja, falou assim que estava com problema no casamento. A pastora vai e fala para ela assim, irmã, vê uns filmes, uns vídeos pornográficos para acender o seu casamento. Agora me diz, irmãos, às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, mas você está falando isso, mas é para gente que não é crente, irmãos. Pasmem, mas é dentro da igreja. Está acontecendo muitas coisas. Muitas coisas. Por isso que nós precisamos vigiar. E eu falei assim, meu Deus do céu, olha a que ponto as igrejas estão chegando. Olha que ponto. Falar para a mulher assistir filme pornográfico com o marido para acender o casamento. Irmãos, vigiem, 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 ore, resista, busca o Senhor, resista ao diabo, que ele fugirá de vós. E a palavra que eu queria, ministrar, que eu queria deixar para a igreja era sobre isso, que nós possamos. O grupo de louvor pode subir, fazendo um favor. Que nós viemos fechar as brechas, porque fala assim que nós, às vezes, aquilo que eu sei que devo fazer, às vezes, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que esse sim acabo cometendo. E é verdade, irmãos, é verdade. Às vezes a gente sabe que tem que fazer o bem, às vezes, mas é o mal que às vezes a gente acaba por fazer. Então, sem a presença do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos. Sozinhos, nós não conseguimos. Você pode chamar. Não, mas eu oro com o meu marido me ajuda. Mas eu tenho uma irmã que me ajuda. Amém, oração, né? Mas se você chama a irmã para te ajudar na oração, mas você
não faz aquilo que tem que ser feito durante, né, os dias, que é assim, você sai, se alguma coisa acontece com você, se você já responde, se não sei, às vezes, eu não sei conduzir, mas às vezes você está conduzindo, está dirigindo, e alguém te fecha, ou alguém está na sua frente, bem assim, andando devagarinho, sabe, você está com pressa, e você começa a xingar ou a falar mal, sabe? Não adianta nada você orar de noite, de dia, fazer tudo errado. Se você sai, às vezes vai em algum lugar, na escola, eu vou falar para os jovens, na escola, chega lá, tem um amiguinho, uma amiguinha que fala assim, olha, vamos ali fumar um cigarrinho? Não dá nada não, que você é jovem, tem que se divertir, esquece esse negócio de igreja. Irmãos, vigia, irmãs, jovens, diga não, fala não, eu sirvo ao Senhor Jesus e Ele é o que me basta. Se vocês jovens vão às vezes se encontram, né? E ali se você vê que tem pessoas ali que querem levar vocês para um mau caminho, para outra coisa que não seja os caminhos de Deus, repreenda, fuja. Isso é fugir do diabo, isso é fugir do diabo. Mulheres, homens que às vezes também, sabe, vê uma mulher assim, bonita, né? E sabe geralmente os homens, quando a mulher passa assim, você olha, quando você dá uma viradinha assim para olhar para trás, para ver a mulher, vigie. As mulheres, homens, casados, vigiem. Não fica com brincadeirinha, sabe, assim, com adolescentes, com jovens, que às vezes os jovens, eles estão com aquilo na flor da pele, sabe, assim, e brincadeirinhas de duplo sentido, coisas. Irmãos, vigiem, irmãs, vigiem. Deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Sabe, nós servimos a um Deus, e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo aquilo, o diabo sabe aquilo que você mais gosta, o diabo sabe. Se você lá no mundo foi usado naquilo pelo diabo, se você não se cuidar, se você não se submeter a Deus, Ele vai te colocar pratos, bandejas, daquele tipo ali, ó, daquele tipo, porque Ele sabe. Então vigie, que nós possamos vigiar a nossa boca, a nossa língua, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós possamos entregar a nossa vida realmente ao Senhor, sabe, a nossa língua, porque muitas vezes a gente, né, fala assim, não, mas é só uma brincadeira, é só uma, então desse jeito assim, eu não vou, como que vivo desse jeito, se eu não posso falar isso, eu não posso fazer aquilo. Irmãos, nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Se a gente não der o exemplo, como que nós vamos querer trazer pessoas, né, para a igreja? Como que nós vamos querer? Eu sei que quem traz é o Espírito Santo, mas nós precisamos dar testemunho lá fora das nossas vidas. Que o Espírito Santo possa ter falado no coração de cada um. Sabe, eu não estou aqui para ofender, não estou aqui para acusar ninguém, porque o acusador é o diabo. Eu estou aqui através do Espírito Santo para te alertar, para alertar a igreja do Senhor, que não é tempo de brincar mais. Chega de brincadeira, chega. É tempo de servir ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de verdadeiramente ser discípulo de Jesus. É tempo, chega de mimimi, chega de, sabe assim, irmãos, já era pra gente, muitos de nós já era pra gente estar aqui em cima ensinando, e muitas vezes a gente precisa estar com a mesma palavra, olha, não faz isso, não faz aquilo.
Mas nós vamos ser só através do Espírito Santo. Ele que nos ajuda. Ele que abre o nosso coração. Ele que é o Espírito da verdade. Ele que nos mostra a verdade. É o Espírito Santo de Deus. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Aleluias. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? É verdade, Senhor. Sem tua graça, Senhor. Sem tua misericórdia, Deus. Que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser, Senhor, derrama sobre nós o arrependimento, Senhor. Em uma guerra infinita, derrama sobre nós o arrependimento, Senhor. Tira de nós, ó Pai, todas as escamas dos nossos olhos. Já fui vendido como tira, Senhor, em nome de Jesus. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Sim, Senhor. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, Senhor, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha em nós, ó Deus. Trabalha em nós, Espírito Santo. Ache em nós um coração adorador, um coração quebrantado. Em nome que de eu Jesus. quero fazer, não faço. Sim, Senhor. E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Aleluia. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço em mim. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Liberta-nos, Senhor. Eu quero ser a Sua casa. Liberta-nos de toda a mentira, Senhor. Se você estiver aqui, liberta-nos, ó Senhor, de todo ódio, de toda mágoa, Senhor. Então liberta-nos, ó Senhor, de todo rancor. Até que não haja mais espaço. Sim, Pai, em nome de Jesus. Quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a Tua vontade e reinar. E ao Te conhecer, Jesus, todo em nome de Jesus, o meu ser se enche de bondade. Aleluias. E reina o Espírito sobre a carne. Sim, Senhor, em
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo venha reinar, Senhor, em nossas vidas. A cada dia, Pai, eu te peço, Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias.